Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Joseph McCann. O Joseph nasceu no dia 8 de fevereiro de 1985, em Londres, na Inglaterra. E o Joseph teve problemas com a polícia desde muito cedo, por volta dos seus 11 anos. E ele e os irmãos se tornaram conhecidos onde eles moravam por conta dos delitos e crimes que eles cometiam. E eles chegaram a receber uma ordem chamada Ordem de Comportamento Antissocial. E essa ordem ela determinava locais onde eles não podiam ir e algumas pessoas a quem eles tinham ameaçado, que eles tinham que manter uma certa distância. E eles tiveram que se apresentar no tribunal, e ao sair do tribunal, eles pareciam não estar muito afetados com essa ordem. Eles riam, estavam rindo e faziam gestos obscenos para as câmeras e acenavam. Em 1999, a família se mudou para o sul da Inglaterra. Mas lá, tanto Joseph quanto os irmãos continuaram a causar muitos problemas. Já em 2007, o Joseph estava morando em Bedford e ele havia se tornado pai. Entretanto, ele não era um pai muito presente, porque ele estava constantemente entrando e saindo da prisão. Ele foi preso diversas vezes, algumas por invasão a casas e algumas por furtos e ameaças. E em setembro de 2008, ele foi preso mais uma vez. E ele foi sentenciado a uma pena de 6 anos de prisão. Porém, ele tinha sido preso por segurança pública. E por isso ele não podia ser liberado automaticamente após cumprir esses 6 anos. Ele tinha que passar ali por uma série de exames e ele passaria por uma análise de profissionais que diriam se ele estava em condições para retornar à sociedade. E quando essa avaliação foi feita, os especialistas eles concluíram que ele ainda apresentava riscos para a sociedade. Inclusive, um dos especialistas disse que o Joseph ele demonstrava ali intenções de abusar de jovens. Ele então passou cerca de 8 anos na prisão e nessa mesma época um dos seus irmãos também estava preso e esse irmão ele tirou a vida dentro da prisão. Já o Joseph ele cumpriu ali um curso de reabilitação e então foi liberado em março de 2017. Logo que ele saiu, ele foi morar com a família dele, então ele deu esse endereço ali para a polícia. Mas ele não ficou muito tempo lá com a família e ele acabou se mudando. E com isso a polícia perdeu o contato do Joseph. Porém, não demorou muito para eles encontrarem o Joseph. Ele foi preso novamente e dessa vez ele foi sentenciado a 2 anos de prisão. Então, em 2019, ele é liberado novamente. Porém, por conta daquela prisão anterior, toda vez que ele fosse preso novamente, ele tinha que passar por aquela avaliação antes de ser liberado. Ele não podia ser liberado automaticamente após cumprir a pena. E dessa vez, por alguma razão, que não se sabe qual, isso não aconteceu. E depois disso, os crimes do Joseph se tornariam muito mais violentos. No dia 21 de abril de 2019, às 3h30 da madrugada, ele apontou uma faca para uma jovem que estava voltando de uma festa. E ele obrigou ela a entrar no seu carro, então ele a levou até uma casa desconhecida. E lá ele abusou dessa jovem. E por alguma razão ele teria dito o nome dele para ela, mas ele teria dito que era Joe McCann. De qualquer forma, a polícia conseguiu identificar que se tratava do Joseph, mas eles não conseguiram localizá-lo. Apenas 4 dias depois, ele sequestrou uma outra mulher e ele a manteve refém por cerca de 14 horas e ele abusou dela diversas vezes. E em imagens de câmera de segurança de um drive-thru é possível ver o momento que o Joseph vai até o local e é possível ver essa mulher no banco de trás do carro. Enquanto essa mulher ainda estava como refém dele, ele sequestrou uma outra mulher e ele levou as duas até um hotel. E lá ele tentou conseguir um quarto, porém ele não teve sucesso. E então uma das mulheres teria pego uma garrafa de vodka que o Joseph havia comprado. E quando ele retornou ao carro, ela acertou essa garrafa na cabeça dele e assim as duas conseguiram fugir. E a polícia então mostra uma série de fotos ali de criminosos sexuais da região. Porém, elas não conseguem identificar o criminoso que havia as atacado entre as fotos. Isso porque o Joseph até então ele não tinha sido registrado como um criminoso sexual.
Ele nunca tinha sido detido por um crime dessa espécie. Então, no dia 5 de maio, Joseph já estava em Manchester. E ele vai até um bar onde ele conhece uma mulher e ele acaba convencendo essa mulher de deixar ele ir até a casa dela. Chegando lá, ele a amarra e abusa da filha dela de 17 anos e do filho dela de 11 anos. A filha ela consegue fugir e chama a polícia, mas quando eles chegam ao local, o Joseph já não estava mais lá. Então, no dia seguinte, em um supermercado, ele sequestra uma senhora de 71 anos. Ele também abusa dela. Enquanto ele ainda a mantinha como refém no carro, ele sequestra uma menina de 13 anos e faz o mesmo com ela. E mais tarde as duas conseguem fugir e elas também vão até a polícia. E o Joseph ele ainda estava com o carro dessa senhora. Ele foi visto ali em câmeras de segurança de uma outra cidade por volta das 18h30. E lá ele forçou duas meninas de 14 anos a entrarem no carro. E também há imagens do Joseph comprando preservativos. E através dessas imagens, a polícia consegue perceber que o criminoso se tratava do Joseph. E eles acabam encontrando o veículo da senhora, então eles começam ali uma perseguição. E o Joseph ele acaba batendo o carro, então ele foge a pé. E as duas meninas de 14 anos ainda estavam no carro. E elas sofreram ali ferimentos leves. E na fuga, ele roubou uma bicicleta, então ele fugiu por um momento ali de bicicleta, até que ele encontrou um táxi, então ele entrou nesse táxi. E a polícia acaba conseguindo parar esse táxi, e o Joseph ele diz que ele não era um criminoso, que ele na verdade estava voltando de uma festa. Então a polícia pede para ele levantar a camisa, porque o Joseph ele tinha uma tatuagem ali na barriga, então eles queriam verificar se esse homem era mesmo o Joseph. E nisso o Joseph ele foge novamente. E ele chega ali a invadir o quintal de uma casa, então ele consegue fugir da polícia. E após quase 9 horas de perseguição, a polícia encontra o Joseph, ele estava escondido ali no topo de uma árvore. Então, finalmente, eles conseguem detê-lo. E ao todo, ele foi acusado de sequestrar e ou abusar de 11 pessoas. E ele se declarou inocente de todas as acusações. De qualquer forma, ele foi considerado culpado de 37 acusações. E ele foi sentenciado a 33 penas de prisão perpétua, com um mínimo de 40 anos. E parece que cada vez que o Joseph era liberado da prisão, na verdade ele cometia crimes piores, era como se ele estivesse ali se especializando em crimes. E possivelmente por um erro das autoridades, ele não passou por aquela avaliação antes de ser liberado em 2019. Foi então que ele cometeu todos esses crimes que eram muito piores do que os crimes que ele já tinha cometido no passado. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.